nesse momento de dificuldade que estamos passando, talvez eu tenho 50 anos e eu nunca passei por um momento desse. Conversando com as pessoas que têm mais idade, também não, né? É um momento ímpar na nossa história, no nosso momento, né? No nosso século ou no século passado, e que as pessoas estão trancadas em seus lares, onde as nossas mensagens estão saindo de nossas casas, graças a Deus pela internet, né? Graças a Deus por todos esses meios, né, que Deus tem proporcionado a nós. E o medo, ele tem assolado a vida de muita gente. Mas nós, como cristãos, irmãos, nós temos que estar preparados, né? E Davi, eu tenho como exemplo Davi, né? Davi, um homem de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus diz que no Salmo 23, 1 e o 4, né, que ele fala assim: o Senhor é o meu pastor e eu de nada tenho falta. E Davi estava passando por um momento difícil, porque no versículo 4 ele coloca assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, nos momentos difíceis, Deus está com a gente. Nos momentos complicados, Deus está com a gente. Davi sabia disso. Davi era um adorador. Davi buscava o Senhor de todo o coração. Não é à toa que ele escreveu metade dos salmos, praticamente. E no momento da angústia, ele colocava Deus em primeiro lugar. No versículo 1 do Salmo 23, ele fala: o Senhor é meu pastor e eu de nada tenho falta. Porque apesar do momento difícil e complicado que ele estava vivendo, ele não perdeu a essência dele, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu o amor, sabe? Ele guardou isso dentro do coração. Ele tinha os seus momentos, né, como todos nós temos, de dúvidas, momentos de discussões interiores, de grandes elucubrações. Mas ele sabia que, ainda que me faltassem os amigos, ainda que me faltassem os parentes, ainda que me faltasse a família, ainda que o rei estivesse me perseguindo, ainda que me faltasse a vida, o Senhor é o meu pastor. Porque o nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele tinha essa consciência de que não seria uma dificuldade humana, uma dificuldade passageira, terrena, que ia afastar ele do amor de Deus. E ele sabia que Deus não ia deixar faltar nada para ele, espiritualmente falando. Irmãos, algumas pessoas vão partir. Nós estamos vendo na rádio, televisão, na internet, nos hospitais, todo mundo falando que tem aí essa praga, essa peste, tem essa doença terrível que vai levar algumas pessoas. Mas nós, como igreja, como estamos? Porque essas pessoas que ficarem, elas vão precisar de consolo. Essas pessoas que ficarem, elas vão precisar de uma palavra amiga. Elas vão chegar cabisbaixa conosco porque perderam um parente, perderam um amigo, perdeu um patrão, perdeu um empregado, perdeu um amigo de colégio, sabe? Perdeu aquela pessoa que ela passava todos os dias ali e falava: oi, tudo bem? Isso é cabível, isso é possível de acontecer. Mas ainda que tudo isso aconteça, ainda que você mesmo pegue esse vírus, não tema, não perca a sua confiança em Deus, sabe? O salmista Davi, ele passou por muitos momentos difíceis. E o incrível é que nos momentos mais difíceis foi quando ele escreveu os seus salmos. Ele colocou sua vida diante de Deus, né?
ele abria o coração para Deus, ele era aquela pessoa sincera com Deus. Deus, está doendo o meu coração. Deus, eu estou com dúvidas. Deus, eu estou passando por perseguição. Deus, eu não sei o que fazer. E nós temos que nos colocar diante de Deus desta forma, não diante dos homens que precisam de uma palavra de Deus. Deus está tratando com a sua igreja, porque o que está acontecendo não é normal. Isso é um aviso, irmãos. O Senhor está voltando. Sabe, e a palavra de Deus diz que nos últimos dias, esses dias não seriam fáceis. Haveriam perseguições, haveriam lutas, haveriam dificuldades. Era pai contra filho, filho contra pai. Mas ainda que acontecesse tudo isso, amado, a palavra de Deus diz no livro de Abacuque. Eu gosto muito dessa palavra do livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e versículo 19. Porque ela também fala, ainda que a figueira não floresça. E eu vou colocar assim, ainda que não haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, ainda que nos currais não haja gado, o Senhor é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça. Ele fará andar sobre os meus lugares altos. Ainda que falte tudo, o Senhor é a minha força. Ainda que falte comida, ainda que falte saúde, ainda que eu esteja solitário. Uma vez Davi, ele teve que entrar numa caverna escondido, ficou sozinho por um determinado tempo, e ele escreveu o Salmo 57. Depois você vai lá e você leia o Salmo 57, você vai ver o que está escrito. Meus queridos, é nesse momento que a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, o ar e o mar e tudo que nele existe, é que a nossa confiança tem que sobressair. É quando nós encontrarmos as pessoas que ainda que tenham perdido amigos, nós possamos ter uma palavra amiga. Meus queridos irmãos, os dias maus estão à porta. Sabe, eles estão aí. A assolação está aí. E quando essa assolação ela pegar de verdade, e ela já está pegando porque nos outros países milhares de pessoas já estão morrendo, o que você vai falar? Eu sei que existem momentos que é difícil até dizer Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te acompanhe, porque às vezes a dúvida está batendo no nosso coração. Mas pense na palavra de Deus. Ainda que falte tudo, ainda que falte tudo na sua vida, quando eu falo tudo, é tudo natural, tudo da carne, tudo da alma. Você tem que estar preparado, o seu espírito é forte, pense nisso, o seu espírito é forte. Isso não é uma palavra para que você se esqueça do dia para a noite. O seu espírito tem que estar preparado. Davi era um homem diferenciado, estava desprovido de tudo e de todos, mas ele olha para o céu e ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Já pensou nisso? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não importa o que aconteça, Deus está contigo. Creia nisso. Eu sou o pastor Clayton, que estou falando aqui. A maioria dos que estão ouvindo já me conhecem, mas há mais ou menos 8 meses atrás eu tive uma dificuldade e tive que colocar o marca-passo. E essa dificuldade não passou, fizeram outros exames e descobriram que eu tinha a minha válvula aórtica, ela estava parando,
né? E a minha artéria, na minha artéria, próximo da válvula e do coração, entre a válvula e o coração tinha um aneurisma. A minha artéria estava inflamada, inchada. E eu passei por momentos difíceis, sabe? Eu estou dentro de casa há mais de um ano já. Porque eu não podia sair, eu não podia andar, não podia caminhar, me faltava o ar, me faltava o fôlego, me faltava muita coisa. E aí eu fui, fizeram a cirurgia, trocaram essa artéria, tiraram o aneurisma, trocaram a válvula aórtica e agora eu estou melhor, graças a Deus. Mas algumas pessoas que foram me visitar, eles acharam que eu não ia sobreviver. Mas naqueles momentos, ainda que doesse, ainda que eu estivesse sofrendo, ainda que quando eu estava na UTI eu não podia ver minha família, os amigos, ninguém, ainda que a solidão assolasse, isso é uma coisa muito difícil. Porque nesses momentos muitas coisas passam na sua cabeça. Eu continuava buscando o Senhor, continuava crendo no Senhor, continuava acreditando no Senhor, sabe? É difícil. Existem momentos que você pensa, será? Mas aquele que está plantado na videira, aquele que está plantado na rocha, aquele que confia no Senhor, esse será é passageiro, ele busca o Senhor de todo o coração e Deus vem com o seu auxílio. Uma coisa que aconteceu comigo interessante no período que eu estava ali internado é que no dia que eu ia receber a alta, feliz da vida, né? Ia voltar para casa, ao aconchego do lar, a esposa, os filhos, né? Eu sofri um acidente dentro do quarto. Eu bati na quina de um móvel, bem do lado aqui direito, onde eles tinham colocado um dreno. Mas ainda que aconteça qualquer coisa, clame e busque ao Senhor, porque aonde eu bati foi bem em cima, aonde eles tinham colocado esse dreno, e durante 3 dias eu fiquei sangrando. Sabe, eu sentia o sangue jorrar às vezes. Não tem sensação pior na vida, porque o sangue é vida. E no 3º dia ali eu já estava muito fraco, sofrendo demais, aquelas dores porque você não consegue respirar direito, você não consegue puxar o ar, foi aonde eu bati, eu acho que quebrou alguma costela e eu clamei ao Senhor de todo o meu coração, porque ainda que eu estava passando por aquele momento, eu sabia que Deus estava comigo, eu sabia que aquilo era uma prova e não uma tentação, eu sabia que Deus, Ele estava me provando para alguma coisa. Mas mesmo assim eu falei, Deus, eu preciso de Ti. Eu estou pronto. Eu estou preparado. Se o Senhor quiser, pode me levar. Mas eu não aguento mais essa dor. Mas se o Senhor quer que ainda alguma promessa se cumpra na minha vida, me cura nesse momento. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, glória a Deus. Depois daquele dia não sangrei mais. Sabe, é difícil falar algumas coisas. Você se lembra e se emociona, né? Mas eu acho Davi um cara tremendo porque ele passou por muito mais coisas do que essa. Ele teve uma filha que foi estuprada. Ele teve um filho que matou outro filho. Ele teve um filho que morreu em uma guerra, onde essa guerra se deu porque o filho dele queria tomar o trono dele. E eu acho uma coisa, um dos maiores sofrimentos de Davi é quando um de seus filhos nasce, o primeiro filho com Batseba, ele nasce, e ele é o filho que foi concedido em pecado, e ele perde esse filho. Você já imaginou quando acontece alguma coisa na sua vida e essa coisa ruim acontece porque você é o culpado? E Davi continuou firme. Davi não desistiu. Davi perseverou. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós continuemos firmes.
Há 2 meses atrás eu estava clamando por vida e hoje eu estou aqui, já preguei na igreja algumas vezes. Nosso Deus é um Deus de milagre, irmãos. Sabe, quando o homem diz que é impossível e o nosso Deus é o Deus do impossível, quando o homem diz que não vai dar, Deus diz vai. Quando o homem diz não faça, você tem que fazer, você tem que ter fé, você tem que ter esperança. Eu não estou falando para você não se cuidar, tá? Aqui em casa eu tomo chá todo dia para fortalecer o corpo, sabe? Tomo suco de laranja, kiwi, limão e tudo que é natural eu estou tomando. Eu estou me precavendo. Porque você tem que cuidar de você, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar da sua família. Mas em primeiro lugar, a palavra de Deus diz, buscai ao Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Guarde essa palavra no teu coração. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar nada. Davi disse, o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. O homem pode lutar, o homem pode perseguir, as pessoas podem te humilhar, as pessoas podem passar a perna em você, você pode ser traído, sua esposa te abandonar, seu pai virar as costas e tudo acontecer na sua vida. Mas Deus diz, eu estou aqui, porque nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, e nenhuma outra criatura na face dessa terra vai separar o amor de Deus para comigo e para contigo. Você tem que acreditar, você tem que crer, sabe? Porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, e esse talvez seja um dos momentos, você tem que continuar firme, você tem que continuar com a sua esperança no Senhor, tá? Porque Deus é contigo, não temas, porque Deus é contigo. Sabe, quem tem promessa não morre antes que ela se cumpra. Você é um cristão, você é um filho de Deus, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Você foi chamado e escolhido por Deus. Deus derramou a palavra dele sobre a sua vida. Você tem uma promessa. E se essa promessa ainda não aconteceu, você não vai morrer. Porque a Bíblia fala que o que ele começou, ele vai concluir na sua vida. Eu sei que alguns pensamentos podem estar sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 18. Presta atenção. 21, 18. Contudo, vou trocar, ainda que, né? Contudo, se, é a dúvida que acontece em todos os lugares. Se é a palavra que ela entra no nosso coração muitas vezes. Se Deus falhar, se eu estiver errado, se isso, se aquilo. Mas a palavra de Deus diz, contudo, não se perderá um único fio de cabelo da sua cabeça, se não for da vontade de Deus. Nada, não cai uma folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus. Tudo o que acontece nessa terra é da vontade de Deus. O que nós temos que estar preparados é para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Ainda que a esperança queira sair, ainda que a fé queira fugir, irmãos. No versículo de Lucas 21, 19 diz, a vossa perseverança, e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Olha, não seja como aquelas pessoas, né, que, como diz a palavra de Deus, o homem que saiu a semear, ele jogou a semente, algumas sementes caíram à beira do caminho, outras sementes caíram entre as pedras, sobre as pedras, outra entre os espinhos, e outro deu bom fruto, caiu numa boa terra. Porque eu fico pensando, aquelas pessoas que a semente caiu entre as pedras, são pessoas frívolas e passageiras. A palavra de Deus diz que na primeira perseguição eles vão embora. Na primeira luta eles vão embora. Na primeira necessidade eles vão embora. Porque eles não têm raiz em si mesmo.
Eles não conhecem a palavra de Deus a fundo. Busque o Senhor, leia a Bíblia todos os dias, leia a palavra de Deus todos os dias, busque de todo o teu coração. A Bíblia fala que é para buscar como se busca uma agulha no palheiro, sabe? Efésios capítulo 5, versículo 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Sabe, você tem que remir o tempo. Esse remir o tempo é remir buscando a Deus, é colocando Deus em primeiro lugar. Você não pode, irmão, se perder. Você não pode deixar que essas pessoas que estão te amedrontando na televisão, as pessoas que estão amedrontando nas rádios, estão amedrontando pela internet, essas palavras aí que eles estão falando, essas palavras não podem ficar grudadas no seu coração. As palavras que têm que ficar grudadas no nosso coração são palavras de fé, de esperança, de amor. Porque a palavra de Deus diz, olha, presta bem atenção, em 1 Tessalonicenses 5,4, nós não estamos nas trevas para que sejamos surpreendidos. Você não está na treva para ser surpreendido. Você está na luz. E a nossa luz é o Senhor Jesus. A nossa luz é o nosso Deus, o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que tem uma tão grande nuvem de testemunhas no céu, torcendo por mim e por você. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, o Senhor é contigo. Para concluir, eu gosto sempre de citar um versículo na igreja, Isaías 41:10. A palavra de Deus diz, meu filho, não temas. Sabe, Deus me chama de filho. Deus te chama de filho. Ele fala assim, meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres. Olha, a peste está aí, a assolação está aí. Mas ele diz, não temas, porque eu sou, Deus é contigo. Não te assombres com essa assolação que está aí. Não, meu filho, não temas, não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Esse Deus que fala em Isaías 41:10 é o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Que o Senhor possa cobrir o teu coração de fé, esperança e amor. Eu gostaria de fazer uma oração por você nesse momento. Gostaria que aí, aonde você estiver, você curva a sua cabeça. Se você estiver dirigindo, pare o seu carro. Se você estiver fazendo alguma coisa, pare nesse momento. Vamos orar. Vamos nos unir em fé, em esperança e amor. Porque só o amor se sobrepõe a todas as coisas. Oremos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, a Tua graça e a Tua fé. Obrigado, Deus, porque ainda que nós estejamos passando por esses momentos difíceis, nós temos uma esperança, a esperança de que o Senhor está conosco. Nós temos a esperança de que o Senhor vai trazer a cura. Nós temos a esperança que o Senhor vai consolar os corações feridos. Nós temos a esperança que o Senhor vai restaurar a alma abatida. Nós temos esperança, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que o Senhor vai fazer mudar as circunstâncias. Abençoe, Senhor, cada pessoa que está ouvindo, cada família, cada familiar, cada parente, cada irmão e irmã, os irmãos da igreja, os nossos tios e tias. Nos abençoe, Pai, nos guarde. Mas ainda que aconteça alguma coisa com qualquer uma dessas pessoas, inclusive conosco, que a nossa fé, esperança e amor não se perca, que nós possamos ter fé e continuar amando ao Senhor de todo o nosso coração. Deus ama você. Deus te ama. Ele deu o único filho para morrer no lugar por mim e por você. Pense nisso. Deus não vai te abandonar. A palavra de Deus diz que eis que estarei contigo todos os dias. Deus é contigo, meu irmão. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.